Oi. Bom dia. Vamos tratar hoje de um outro assunto relacionado à morte, o espírito. Assim como a alma, muitas pessoas acreditam que o espírito é uma entidade de forma etérea, consciente e imortal, que deixa o corpo quando morremos. Vamos ver hoje o que Jesus e a palavra de Deus falam sobre este assunto. Bom dia, amado Salvador. Que frase o Senhor disse um pouquinho antes de morrer, e que nos ajuda a entender o que acontece na morte. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Assim como Jesus, Estevão também disse antes de sua morte: Pai, recebe o meu espírito. Portanto, na morte, há uma separação entre o corpo e o espírito. Assim escreveu o sábio sobre o que acontece na morte. E o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Eclesiastes 12, verso 7. O salmista também escreveu: O espírito sai, e eles tornam ao pó, nesse mesmo dia, perecem todos os seus desígnios. Salmo 146, verso 4. Podemos então deduzir que a morte nada mais é do que a separação entre corpo e o espírito, em que um volta ao pó da terra, e o outro volta para Deus, que o deu. Agora, só precisamos entender o que é o espírito, que volta para Deus, por ocasião da morte. Através da morte de Jesus, percebemos que não se trata de um ser consciente, porque se assim fosse, ele não teria dito a Maria Madalena, que ainda não havia subido ao Pai, depois de ter ressuscitado. Já que no dia em que morreu, ele entregou ao Pai o seu espírito. O que seria então, o espírito? É interessante notar, Antônio Marcos, que a palavra traduzida como espírito nos textos que citamos, foi traduzida como fôlego de vida em Gênesis 2, 7, onde se descreve a criação da vida humana. E formou o Senhor Deus o homem, do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem tornou-se alma vivente. O fôlego de vida vem de Deus, e quando uma pessoa morre, esse fôlego volta para ele. Sem ele, somos meramente corpos sem vida. Um exemplo disso é a visão do vale de ossos secos em Ezequiel 37. Mesmo depois de serem preenchidos com carne, órgãos e tecidos, eles continuaram sem vida, até que Deus soprou sobre eles o espírito, ou fôlego de vida, e eles voltaram a viver. Não podemos esquecer também que a Bíblia utiliza o termo espírito para se referir à faculdade mental do homem, assim como ela utiliza o termo alma para se referir à sua parte emocional. Mas nunca, ela se refere ao espírito como algo que fala, age ou pensa, independentemente do corpo. O único que age assim é o Espírito Santo de Deus. Corpo, alma e espírito se referem às três áreas humanas: o físico, o emocional e o mental. Ore conosco, Irani. Amado Pai, nós te agradecemos por todo o conhecimento que tem nos passado. Em nome de Jesus, amém.